Olá, meu nome é Arthur Santos, estamos aqui na segunda aula do mini curso sobre o livro Pessoas Humanas e Divinas. Na aula anterior, nós estivemos dando aqui uma visão geral sobre o livro, né? Esse livro aqui que está nas minhas mãos, Pessoas Humanas e Divinas, Ensaios sobre a Natureza e o Valor das Pessoas, editado pelo Peter Van Inwagen e pelo Dean Zimmerman. E nós estivemos aqui dando uma visão geral e também trazendo para vocês o cerne, né, do problema mente-corpo. A questão de como a mente se relaciona com o corpo, o que são propriedades mentais, o que são propriedades físicas. Será que há interação aí entre as propriedades mentais e as propriedades físicas? E aí eu fiz também alguns esclarecimentos, né, expondo o significado de dualismo, de fisicalismo e de idealismo. As nossas próximas 3 aulas, a segunda, que é essa, né? A terceira e a quarta aula, elas vão lidar justamente com essas 3 visões: idealismo, dualismo e fisicalismo, tá bom? Essa aula será uma aula sobre o idealismo. Ok? Então, nós temos o nosso seguinte itinerário. Em primeiro lugar, eu vou tratar aqui uma visão geral do idealismo, tá? Explicar o que é o idealismo em geral. Também tentar desfazer aqui alguns equívocos sobre o idealismo. Em segundo lugar, eu vou falar do idealismo do George Berkeley, que é talvez, né, o filósofo do início da modernidade, né, mas é sem dúvida um dos grandes nomes do idealismo. E depois eu vou falar sobre o problema mente-corpo e o idealismo, né, como o idealismo vai lidar com o problema mente-corpo, ok? Então essas são as 3 partes da nossa aula. Então, primeiro, visão geral do idealismo, o que é o idealismo, o que não é o idealismo necessariamente. A gente fazer alguns equívocos, né? Porque essa é uma visão muito... que às vezes ela é descrita de maneira muito equivocada, tá? E aí depois nós vamos justamente tentar mostrar o que é o idealismo do Berkeley e, por fim, mostrar como se aplica ao problema mente-corpo, tá bom? Então vamos lá começar a executar nosso itinerário. Pois bem, agora vamos falar da visão geral do idealismo. O que é o idealismo? Para dizer o que é o idealismo, eu trouxe aqui uma fala do Robert Adams, ok? Do Robert Adams. O Robert Adams diz o seguinte, aqui a fala do Robert Adams, no artigo dele, Idealismo Vindicado, no artigo dele, Idealismo Vindicado, que está presente aqui no Pessoas Humanas e Divinas, Robert Adams diz o seguinte: devo reconhecer desde o início que idealismo pode não ser o nome mais apropriado para a posição que defendo. Ele sugere a tese de que corpos ou objetos materiais ou físicos são meramente ideias ou objetos de pensamento ou percepção. Mas o que estou afirmando não vai tão longe. Pausa aqui nessa citação. Muitas vezes as pessoas entendem idealismo como sendo a tese de que só o que existe são ideias. Só o que existe é objeto de percepção, só o que existe é objeto de pensamento. Muitos interpretam o idealismo como significando necessariamente que tudo que é físico é ilusório e só o que existe são as ideias. Mas isso é uma descrição falsa, tá bom? É uma descrição falsa. O que o Robert Adams está defendendo não é isso, ok? Isso daqui é muito importante de ser dito. Olha só o que Robert Adams afirma. Ele diz: o que estou afirmando não vai tão longe. É que tudo que é real, em última análise, tem um caráter suficientemente espiritual para ser adequadamente concebido com base no modelo de nossas próprias mentes, como experienciado pelo interior. Esta tese ainda não nos diz nada positivo sobre a compreensão metafísica das propriedades físicas e fatos físicos.
parece-me correto, contudo, chamar minha visão de uma forma de idealismo, porque esse é o nome estabelecido de uma tradição filosófica na qual certamente me insiro. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o idealismo, de acordo com Robert Adams, é que tudo que é real tem um caráter suficientemente espiritual e pode ser concebido, pode ser explicado de acordo com o modelo de nossas próprias mentes. Ou seja, o que é real é explicado pelo mental. Por isso, idealismo. Ele diz que talvez um outro nome mais adequado possa ser mentalismo, né? Mas a ideia geral é básica. Ele não está negando aqui a existência de objetos físicos. Bom, não está negando isso. Não está negando a realidade de objetos físicos. Mas ele está dizendo que tudo que é real, inclusive os objetos físicos, é explicado em termos mentais, em termos de ideias. Ok? Tem um caráter suficientemente espiritual. É isso que o Robert Adams está dizendo. Então, olha só. O idealismo, pontos básicos a partir do que a gente já viu aqui. O idealismo afirma que tudo que é real deve ser explicado em termos mentais. Ok? Isso significa que o idealismo não necessariamente nega a existência de objetos físicos ou propriedades físicas, mas apenas os explica em termos mentais. É possível, é claro, haver idealistas que neguem a existência de objetos físicos. Isso é possível, existem, tá? Mas não necessariamente. Existem formas de idealismo que são plenamente compatíveis com a existência de objetos físicos. A forma defendida pelo Robert Adams é uma delas, ok? E como a gente vai ver mais à frente, do George Berkeley também. Isso daqui é importante, eu estou enfatizando muito isso, porque o idealismo, às vezes, ele é uma visão muito caricaturada. Né? Se diz que o idealismo nega a existência de objetos físicos. Não necessariamente. Tá? Ele apenas diz que os objetos físicos, aquilo que é real, deve ser explicado em termos mentais, de ideias ou espirituais. É isso. É essa a tese básica do idealismo. É por isso que é possível, por exemplo, haver idealistas cristãos. Já vi pessoas argumentando que cristãos não podem ser idealistas porque a doutrina cristã implica, né, a realidade de objetos físicos. Pensa na doutrina da encarnação, por exemplo. Né? A doutrina da encarnação de Cristo diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo assume justamente a figura humana. Cristo ele assume uma figura física. Então, aí já vi pessoas argumentando que por isso cristãos não poderiam ser idealistas. Não, mas isso é uma má compreensão do que é o idealismo. Porque o idealismo não precisa negar a existência de objetos físicos. Tá bom? O idealismo apenas diz que todo objeto físico, assim como toda ideia que nós tenhamos, deve ser explicado em termos mentais. É isso. É por isso que é possível, por exemplo, o idealista afirmar plenamente a doutrina da encarnação de Cristo. Porque ele pode afirmar que existem objetos físicos. E ele pode afirmar justamente que Cristo ele assume essa figura humana, essa carne. Né? Cristo ele assume o corpo humano, ele assume a plena humanidade. Né? Que é o que afirma a doutrina ortodoxa do cristianismo, lá no Credo de Calcedônia, que fala de Cristo tendo duas naturezas, uma natureza plenamente humana, outra natureza plenamente divina. Isso é essencial para a cristologia ortodoxa, tá? E não é negado por idealistas cristãos. E aqui eu trouxe uma citação do Robert Lawrence Kuhn. Robert Lawrence Kuhn é um grande filósofo da mente e ele escreveu recentemente, publicou em 2024, um artigo chamado A Landscape of Consciousness. Né? Ele tenta fazer uma taxonomia das teorias da consciência. Artigo fenomenal,
onde ele traz para a gente todo o estado, né, da discussão acerca da mente, o problema mente-corpo. Artigo sensacional e ele dá uma explicação muito boa de várias visões dualistas, fisicalistas, enfim. É muito interessante mesmo. E aí, falando do idealismo, ele diz o seguinte: o idealismo é a consciência como realidade última, a plenitude do nível mais profundo de toda a existência, o existente fundamental singular. É a teoria da consciência que leva a consciência ao seu significado máximo. O foco aqui é o idealismo ontológico, onde a realidade última é a mente, ou consciência, ou pensamento. A ideia básica do idealismo nesse sentido é que o que é a ideia, o que é o cerne, a realidade última? É a mente, é a consciência. Tá? Então, tudo mais é explicado em termos de consciência. Eu trouxe aqui para vocês os idealistas mais conhecidos na história. O primeiro deles, Berkeley, sem dúvida. Né? O Berkeley, inclusive a gente vai se dedicar agora a estudar um pouco mais detalhadamente o Berkeley. Leibniz, com sua noção de mônadas. O Leibniz tem uma noção de que tudo, né, é composto por mônadas, que são unidades, como o próprio nome diz, né, simples, indivisíveis e em alguma medida espirituais e com um certo tipo de consciência. Por isso que o Leibniz também é um idealista. E Kant aí com seu, Immanuel Kant com seu idealismo transcendental, tá? O idealismo do Kant ele é muito diferente tanto do Berkeley quanto do Leibniz. O idealismo do Kant ele tem um caráter mais empírico ainda do que o do Berkeley e do Leibniz. Até que é uma forma bem diferente aí de idealismo que tenta pensar como que a mente estrutura a realidade, né? E aí como que a gente vai perceber a realidade em termos da estruturação que a mente traz pra gente. Isso tanto nas categorias do entendimento, quanto nas intuições do espaço e do tempo. Tá? Mas hoje a gente vai focar em George Berkeley, tá? Idealismo de Berkeley. Pois bem, um dos nomes mais importantes do idealismo, tá? E na obra Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano, George Berkeley começa dizendo o seguinte: pela vista, tenho ideias de luzes e cores, pelo tato percebo áspero e macio, o olfato fornece-me aromas, o paladar sabores e o ouvido traz ao espírito os sons. Ele está descrevendo aqui a percepção que você tem através dos órgãos dos sentidos. Tá? Então nós percebemos várias coisas pelos olhos dos sentidos. Na minha visão, eu enxergo o computador que está na minha frente. No tato, percebo que tem uma mesa aqui, eu percebo a forma dessa mesa, enfim. No olfato, eu sinto determinados aromas. Sei lá, o sommelier, ao degustar o vinho, ele vai sentir o aroma e vai dizer: ah, isso daqui tem aromas de frutas negras, fruta negra madura, fruta vermelha madura, tem ameixa, framboesa, cereja, enfim. Ele vai falar às vezes de baunilha, de coco queimado, de café, chocolate. Aí ele vai sentir lá os aromas, ele vai perceber justamente pelo seu olfato. No paladar você percebe os sabores, né? Voltar de novo ao degustador do vinho, o sommelier que degusta o vinho, ele percebe os sabores, ele diz assim: ah, esse daqui tem uma acidez alta, tem uma acidez média, tem uma acidez baixa. Ah, o tanino tá macio, o tanino tá mais adstringente, o final longo, tem leve dulçor, tem um leve amargor, enfim. E o ouvido traz os sons. Você me ouve dando aula. Você ouve aí a explicação que eu estou dando sobre os órgãos dos sentidos. Então ele começa assim. Note que o Berkeley não está negando a existência de objetos ordinários, como maçãs, montanhas, enfim. Eu citei esses exemplos de maçãs e montanhas porque ele usa no restante do texto. Ele não nega a existência desses objetos ordinários. Ok? Ele não nega. O ponto é como é que ele vai explicar os objetos ordinários. Como é que nós podemos, então, ter acesso a essa percepção sensorial?
É isso que ele quer explicar pra gente. Tá bom? E aí ele vai dizer o seguinte. Olha só o que o Berkeley vai dizer. E o Berkeley, eu cortei aqui para não ficar uma citação muito longa, mas antes dessa citação que eu coloquei, o Berkeley ainda diz que isso é uma verdade óbvia ao espírito humano. Ele escreve o seguinte: todo o firmamento e as coisas da terra, numa palavra, todos os corpos de que se compõe a poderosa máquina do mundo, não subsistem sem o espírito, e o seu ser é serem percebidas ou conhecidas. Consequentemente, enquanto eu ou qualquer outro espírito criado não temos delas percepção atual, não tem existência ou subsistem na mente de algum espírito eterno, sendo perfeitamente ininteligível e abrangendo todo o absurdo da abstração, atribui a uma parte delas existência independente do espírito. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que tudo que existe só existe subsistente por um espírito. Seja o espírito humano ou qualquer outro espírito criado, seja um espírito eterno. O próprio Deus. Como eu vou falar brevemente depois aqui, o Berkeley, ele acredita que o idealismo ele nos dá um argumento a favor da existência de Deus. Tá? Por quê? Porque ele está dizendo que tudo que existe de real, inclusive as coisas físicas, elas só existem subsistindo por um espírito. E o ser delas é serem percebidas por algum espírito. Algum espírito precisa perceber essas coisas para que elas existam. Aí a pessoa pode chegar, então é um absurdo, como é que o ser humano, como é que as coisas vão existir de maneira completamente dependente do ser humano? Não. No Berkeley não há essa implicação. Por quê? Porque elas podem existir na mente de algum espírito eterno, elas podem existir na mente de Deus. Então, existem coisas que existem porque são percebidas justamente por Deus. A ideia central aqui é justamente aquilo que eu falei lá no início, que o idealismo afirma que tudo o que é real, tá, tem algo suficientemente espiritual para basear, para fundamentar. Então, o idealismo ele não está, tá bom, dizendo que tudo é ideia. O idealismo está dizendo apenas que a ideia, a mente, o espírito é que explica a realidade das coisas. A realidade última, a base de todas as coisas é espiritual. É essa a afirmação defendida pelo idealismo do Berkeley. Ok? Como eu disse para vocês, as coisas para Berkeley, elas existem enquanto são percebidas. Tá? O ser das coisas é ser percebido. E elas devem ser percebidas por algum espírito criado ou por um espírito eterno. E aí ele vai tentar fazer o link justamente em como é que eu percebo algo sensorialmente. Como é que, quando eu vejo algo, me é garantido que eu estou tendo realmente a visão correta daquilo? Para o Berkeley, Deus é a causa direta das nossas percepções do mundo, dos fenômenos corpóreos. É a tese do ocasionalismo amplo. O que é ocasionalismo? Ocasionalismo é a tese metafísica de que Deus é que causa diretamente todas as ações. Então, Deus está causando, no ocasionalismo, Deus está causando diretamente as coisas que eu estou fazendo agora, dar essa aula para vocês. Tá? E para o Berkeley, Deus está causando diretamente as percepções sensoriais que eu e você que está me assistindo estamos tendo. Deus está causando diretamente essas percepções sensoriais, de acordo com Berkeley. Então, por que você me vê? Porque Deus causa diretamente que você tenha a percepção sensorial de me ver. Tá? É isso que garante que a gente tenha as ideias que vêm dos sentidos. É isso que garante que a gente conheça as coisas que a gente percebe sensorialmente. Então, sem Deus no sistema filosófico de Berkeley,
não haveria meio de ter ideias dos sentidos. O sistema idealista de Berkeley é um sistema distintamente teísta, tá bom? Então, é um sistema que necessita do teísmo para funcionar. É por isso que eu disse para vocês que isso resulta para Berkeley num argumento a favor da existência de Deus. Tá? É por isso que resulta nisso, porque o sistema filosófico dele só pode funcionar se você incluir Deus no meio. E aí, como ele crê que ele arranjou aí uma forma de provar que o sistema dele é verdadeiro, então ele crê que ele tem uma forma justamente de provar que Deus existe. Tá? É esse o argumento do Berkeley. Independentemente de você concordar ou não com o sistema do Berkeley, você pode justamente olhar e dizer, olha, é um sistema bem filosoficamente bem montado e bem defendido, né? Mesmo, novamente, você discordando do sistema, do sistema filosófico dele. Uma defesa bem interessante dessa tese geral do idealismo, como a tese de que tudo é sustentado, explicado espiritualmente, está justamente no capítulo 1 do livro Pessoas Humanas e Divinas, que é o capítulo que o Robert Adams ele argumenta a favor do idealismo. É o idealismo vindicado. Tá? Argumento muito interessante para você aí enveredar nessas questões do idealismo. Tá bom? E agora, problema mente-corpo e idealismo. Tá? Quais são as implicações aqui para o problema mente-corpo? Em primeiro lugar, o idealismo implica que a mente é a entidade fundamental do universo. Portanto, a pessoa humana é fundamentalmente mental. O corpo depende da mente. Tá? Então aqui o idealismo ele traz um caráter distinto tanto do dualismo quanto do fisicalismo. Porque o fisicalismo diz que o que existe é físico. A pessoa humana ela é uma entidade física. Já para o dualismo, a pessoa humana é uma entidade que tem duas substâncias. Se for o dualismo de substância, a gente vai ver mais detalhes sobre isso na próxima aula. Né? O dualismo diz que tem corpo e tem a mente imaterial. Já o idealismo diz que o corpo depende da mente. Por quê? Justamente porque o fundamento de tudo no universo é mental. Então as propriedades mentais são as propriedades fundamentais. E as propriedades físicas de uma pessoa humana dependem das propriedades mentais. Isso daqui por exemplo, é a antítese completa do fisicalismo. Porque o fisicalismo não redutivo, como a gente vai ver na aula 4, ele vai dizer que as propriedades mentais são em alguma medida fundamentadas e dependem das propriedades físicas. Mesmo que as propriedades mentais não sejam redutíveis às propriedades físicas, elas são em alguma medida dependentes dessas propriedades físicas. Já o idealismo inverte isso. Para o idealismo, a dependência é do físico em relação ao mental. As propriedades físicas dependem das propriedades mentais. Tá bom? Então, o idealismo ele traz aqui uma maneira distinta de pensar o problema mente-corpo. Ok? Então, nessa aula de hoje, a gente teve uma visão geral do idealismo. A gente viu um pouco do idealismo do Berkeley, que a gente detalhou um pouquinho mais. E, por fim, nós finalizamos agora com a questão do problema mente-corpo e o idealismo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Obrigado por me acompanharem até o final dela. E espero que vocês estejam com a gente nas próximas 3 aulas. Na próxima aula, iremos falar do dualismo. Esta videoaula contou com o apoio da Bolsa 62.163 da John Templeton Foundation. Todas as opiniões aqui expressas são de seus autores e não necessariamente refletem as opiniões da John Templeton Foundation. Muito obrigado, até a próxima.